A graça e a paz a todos. Hoje, no nosso momento de reflexão, vou fazer uma pergunta. Por que os cristãos celebram a Páscoa falando de Jesus? Se essa Páscoa é sobre a libertação do povo judeu do Egito, você já parou para pensar sobre esse assunto? Porque, olha só, porque não existe libertação do povo do Egito sem o sangue nos ombrais. Essa passagem está em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 12, tá? Porque Êxodo, ele foi um fato real, não um histórico, como muitas pessoas pensam, tá? Mas também foi a sombra, olha só, foi a sombra de algo bem maior do que aconteceu naquela época. O povo, naquele momento, naquela época lá no Egito, eles foram libertos, todos, no caso da escravidão e de Faraó. Eles viviam lá no Egito, numa vida de escravidão total, e todo aquele povo foi liberto, tá? E era preciso, como em Êxodo capítulo 12, fala que naquele momento foi preciso de um cordeiro, certo? De um cordeiro e a reunião da família, certo? E após o sacrifício do cordeiro, foi espargido ou foi passado o sangue nos umbrais da porta. Mas não foi um cordeiro comum, foi um cordeiro perfeito, sem manchas, tá? Em Êxodo, olha só, o sangue na porta salvaria o primogênito. Havia naquele momento ali, foi dado por Deus 10 pragas para que o faraó viesse libertar o povo judeu do domínio de Faraó, certo? E a última praga foi, no caso, a morte do primogênito, tá? Mas é o seguinte, em Êxodo, o sangue na porta salvaria o primogênito, certo? Mas na cruz do Calvário, na cruz, o sangue do primogênito salva a humanidade toda, através da morte de Cristo na cruz, que ele é o Cordeiro Santo. Ele salvou a humanidade toda. Em Êxodo, o povo saiu do Egito. Em Jesus, olha só, em Êxodo, o povo saiu do Egito através do sangue nos umbrais da porta. Em Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, o Egito saiu de dentro do homem. Páscoa não é somente sobre a travessia do deserto apenas. É sobre atravessar a morte para a vida, sair de uma condição de escravo para uma condição de liberto, certo? É sobre sair da prisão da carne, olha só, e entrar na promessa do Espírito. É só lembrar que o nosso acesso à terra prometida foi garantida através do que Jesus celebrou na Páscoa, certo? Jesus, ele foi a própria Páscoa. Ele sentou-se à mesa e partiu o pão, levantou o cálice naquela história que a ceia. Jesus revelou, olha só, naquele momento, Jesus revelou o que estava escondido desde o começo. A pergunta por que os cristãos celebram Jesus na Páscoa? Como seria possível, a pensar que é a Páscoa, sem enxergar o Cordeiro que sustentava tudo o tempo todo e sustenta até hoje? Seria possível você tentar desvincular uma Páscoa, ou no caso o Pessah, sem a presença de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo? Como celebrar a Páscoa sem Jesus?
É impossível. Por isso que nessa Páscoa, nessas celebrações, que muitos mudam até o sentido da palavra Pessah, Páscoa, põe outro sentido. Só que o verdadeiro sentido é aquele que Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida e abundante, para nos libertar de todo o domínio do pecado. Amém? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo.